Então Melinda Gates respondeu em um podcast que foi ao ar hoje de manhã, um podcast da NPR sobre a nova montanha de evidências. Revela as atitudes nojentas do ex-marido, Bill Gates, com Jeffrey Epstein. Não é a primeira vez que ela comenta a amizade entre Bill Gates e Epstein. Ela já afirmou que essa amizade contribuiu para o divórcio deles. Ela afirmou sempre achar Jeffrey Epstein nojento e agora dá uma resposta franca em um podcast da NPR lançado hoje cedo. Sobre o fato de que você sabe da nova montanha de evidências contra Bill Gates que saiu nesse novo lote de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça, caso você não tenha visto. Houve e-mails trocados entre Jeffrey Epstein e seus associados, onde eles falam sobre como Bill Gates contraiu uma IST de uma das vítimas de Epstein e que ele basicamente estava pressionando eles por medicação para DST, porque ele planejava na época dar esse remédio secretamente para Melinda Gates. Então ele estava planejando dar remédio para DST para a esposa dele em segredo, para não precisar contar para ela que ele tinha passado uma DST para ela, porque ele tinha contraído uma vítima de tráfico do Epstein. Inacreditável. Então aqui ela fala sobre isso nesse podcast. Chama-se Wild Card, com Rachel Martin. É um podcast da NPR. A apresentadora pergunta diretamente sobre as novas evidências contra Bill Gates nos documentos do Epstein. E ela responde de forma franca. É impressionante. Então vamos assistir. Eu preciso reconhecer o elefante na sala neste momento. Seu ex-marido Bill é mencionado no novo lote de arquivos do Epstein e há novos detalhes alegados sobre o comportamento dele no passado. E eu quero te dar a oportunidade de responder da maneira que você quiser. Acho que estamos passando por um acerto de contas como sociedade, não é? Nenhuma garota, nenhuma menina deveria jamais ser colocada nessa situação, que elas foram colocadas pelo Epstein e tudo o que estava acontecendo com todas as pessoas ao redor dele. Nenhuma garota. Quero dizer, é simplesmente de partir o coração, não é? Lembro quando tinha a idade daquelas garotas e também das minhas filhas nessa fase. Então, para mim, é pessoalmente difícil sempre que esses detalhes aparecem, sabe? Porque isso traz de volta lembranças de momentos muito, muito dolorosos no meu casamento. Mas eu já superei isso. Eu propositalmente deixei isso de lado e segui em frente. Ela diz que isso a faz lembrar momentos difíceis do relacionamento, como quando discutiu várias vezes com Bill Gates sobre a amizade dele com Jeffrey Epstein. O fato disso ter sido um ponto de ruptura no casamento deles é insano, porque não deveria ser. Se fosse o Bill Gates, você só diria: "Ah, vou parar de sair com ele." Acho isso. Se você já cometeu crimes sexuais e é um pervertido, meu argumento não faz sentido. Talvez eu veja do ponto de vista de uma pessoa normal. Mas como ele era? Desculpa, esse é meu amigo, Jeff. Parceiro de verdade, cara, ele é desde o começo. Desculpa, amor. Ou é você ou o Epstein. É inacreditável. Dá pra ver que essa mulher está sendo sincera. Vamos assistir mais. Ela parece sincera o tempo todo. Então, quaisquer perguntas que restem sobre o que eu não sei, nem consigo começar a entender tudo isso. Essas perguntas são para essas pessoas e até para o meu ex-marido. Eles é que precisam responder a essas coisas, não eu. Bem, E eu estou tão feliz por estar longe de toda aquela sujeira que havia lá. vou explicar melhor essa sujeira para contextualizar os ouvintes. Os e-mails indicam que Bill Gates teve outros casos extraconjugais e que ele tentou conseguir medicação para tratar uma infecção sexualmente transmissível. E que ele ia te dar o remédio sem você saber, mas a representante dele disse que tudo isso é falso. Não cabe a você ter que responder aos detalhes desse comportamento alegado. Mas eu fico me perguntando qual é a sua emoção dominante quando você lê essas matérias com esses detalhes. Tristeza, uma tristeza inacreditável, não é? E, de novo, consigo transformar minha tristeza e olhar para aquelas meninas pensando: meu Deus, como elas conseguiram. Como isso aconteceu com aquelas meninas, né? Então, pra mim, é só tristeza, tristeza. Porque, sabe, eu fui embora, eu tive que ir, eu deixei meu casamento, eu tive que deixar meu casamento, eu queria sair do meu casamento, eu tive que deixar o... Senti que precisava deixar a fundação. Isso me deixa triste. Então, se alguém está questionando se esses caras fizeram isso ou não, acho que você deveria assistir aquele trecho do podcast. De verdade, acho que você deveria mesmo.
Essa mulher era casada com um dos supostos co-conspiradores e co-agressores de Epstein. Chame esses caras do que quiser, são uns nojentos. E essa mulher claramente não está poupando palavras e está sendo bem aberta e honesta. A resposta direta dela quando perguntaram: qual é a sua emoção dominante? Ela responde tristeza e diz que isso traz sentimentos horríveis, lembrando momentos ruins do meu relacionamento. Eu tive que sair do meu relacionamento, eu queria sair do meu relacionamento, senti que precisava deixar a nossa fundação, a Fundação Bill e Melinda Gates. Ela está basicamente deixando o apresentador, a plateia, o público saberem que esse foi um grande ponto de discórdia e que Bill Gates estava fazendo coisas horríveis e desprezíveis com Jeffrey Epstein e que isso foi um grande ponto de ruptura na vida dela e no casamento deles. Veja, essa mulher está mais próxima de alguém acusado de cometer crimes sexuais com Jeffrey Epstein do que qualquer um de nós jamais estará. E ela basicamente está dizendo sim, é horrível, é nojento, isso me enche de tristeza e arruinou meu casamento. É tipo, o que mais? Como qualquer defesa desses caras, quero dizer, qualquer defesa desses caras. Recebo isso com desconfiança, reviro os olhos ou penso: você está mentindo porque é um psicopata, e psicopatas fazem isso. E gosto disso, ela disse. Ela realmente está focando nas vítimas e indo nessa direção. Essas garotas eram jovens, eu me lembro dessa idade. Espero que consigam justiça. É bom ver elas se manifestando em Washington. E é tipo, sabe, quero dizer, a mulher é bilionária, mas ela é bilionária porque o marido dela inventou a Microsoft. Acho que aprendemos muito sobre bilionários nos últimos meses, especialmente com a situação do Epstein. Acredito que muitos deles são demônios sugadores de sangue e não agem como nós. Como disse antes, não se interessam pelo que nos interessa. Eles não têm o mesmo senso moral, não têm o mesmo amor e respeito pelos outros seres humanos, não têm o mesmo senso de empatia. Mas essa mulher, apesar de também ser incrivelmente rica, parece ser uma pessoa muito empática, sabe? Porque olha, compare isso com aquele vídeo antigo de 4 ou 5 anos atrás. Quando Bill Gates foi questionado em uma entrevista em um canal de notícias, acho que era na CNN ou na MSNBC, sobre sua ligação com Jeffrey Epstein. O que ela disse quando foi perguntada sobre isso, porque ela poderia simplesmente dizer: eu não sei nada sobre isso, sabe? Eu nunca vi nada, não sei. É bem, sabe, isso é coisa do passado, eu realmente não sei. Jeffrey Epstein já morreu faz tempo. Não, o que ela disse, é nojento, ela disse. Eles, inclusive meu ex-marido, precisam responder por isso. O que houve com essas jovens é horrível. Eu me lembro de ter essa idade. Espero que consigam falar em justiça e fico feliz por ter superado isso, mas me deixa muito triste. O que Bill Gates disse quando perguntado sobre isso? Ele disse: bem, ele está morto agora, então não sei por que você pergunta. Ele está debaixo da terra, quer estar lá também? Bem, não, você não disse isso. Bem, é como veja a diferença entre essas duas respostas. Essa é a diferença entre um ser humano que está compreensivelmente e obviamente perturbado pelo fato de que o ex-marido dela era um criminoso sexual que contraía DSTs e tentava dar a ela o remédio enquanto fazia sexo com garotas que eram traficadas. E a resposta dessa pessoa, daquele ex-marido que estava disposto a fazer essas coisas, e o que ele fez? Ele imediatamente diz: ele está morto. Por que você me pergunta sobre esse sociopata? Sociopata absoluto? Mas é um podcast, um trecho e uma entrevista interessantes. Porque eu acho que normalmente você não tem a chance de ver pessoas de dentro dessa situação, pessoas que estavam tão próximas de pessoas que foram acusadas de cometer, você sabe, crimes horríveis. Gosto disso porque com Jeffrey Epstein, raramente vemos essas pessoas falando tão franca e abertamente. E essa mulher não parece, eu não quero dizer que está em busca de vingança, mas essa mulher parece querer que o público saiba. Sim, meu ex-marido é uma pessoa horrível e eu me afastei dele por esse motivo. E bom para ela.